A fé é uma certeza. Essa é uma palavra importante para esse encontro do núcleo. A festa, talvez a sua festa esteja sendo realizada só pela célula, não com todo o núcleo, mas é importante nós nos lembrarmos de que esse é um tempo de ministrações proféticas e com um alvo muito específico de evangelismo. E eu quero incentivar você a convidar pessoas. A gente ouve muita gente dentro da igreja e às vezes pessoas que não têm ainda uma experiência com o Senhor na palavra, no novo nascimento, na condução do Espírito. Então a gente ouve muitas vezes as pessoas dizerem assim: eu queria tanto ter fé. Ou então algumas orações: Senhor, aumenta a minha fé. Alguns admiram a fé da Madre Teresa, alguns admiram a fé do bispo, do papa, do pastor, daquele homem e mulher de Deus. Mas a fé é uma certeza. A fé é um elemento divino do reino da luz e a fé, ela é uma convicção. E toda convicção vem por conta de estudar, aprender, saber, experimentar. Então vem convicção. A fé é uma certeza. Ela não é apenas um sentimento religioso, ela não é um sentimento, ela não é um recurso que a gente, assim, como devoto, a gente pede e Deus dá um pouquinho, porque aí a gente consegue vencer os problemas. Fé é fruto de conhecimento, é uma certeza e está aberta, disponível a todos. A fé, ela vem de Deus e nesse encontro nós queremos ver como mergulhar nesse assunto, como desenvolvermos isso, como nós fazermos com que isso gere mudança de vida. Afinal de contas, a Bíblia diz que o justo vive pela fé. E quanto mais eu e você decidimos entender a fé e viver pela fé, mais nós acessamos todas as promessas, todas as bênçãos, todo o plano de vida que Deus tem para os seus filhos. A fé é uma certeza. A lição desta semana, a fé é uma certeza, foi escrita pela Daniela, esposa do Paulo. E é uma bênção que outros irmãos estejam escrevendo as lições e nos ajudando, na verdade, estejam crescendo na ministração. Então, de vez em quando, algumas lições eu estou pedindo alguns para escreverem e eu menciono aqui quem está escrevendo. Eu quero honrar a vida da Daniela, assim como nós também temos a lição da Cristina e vamos ter outras lições também escritas por irmãos. E ela destaca que a fé pode ser, no senso comum, algumas coisas que a gente já considera. Por exemplo, a fé dessa pessoa. Estamos falando da religião daquela pessoa. Alguns falam assim: poxa, mas essa pessoa é uma pessoa digna de fé. Significa que essa pessoa é confiável. E assim a gente usa essa expressão inúmeras vezes. Mas o que importa mesmo nessa lição é o que a Bíblia diz acerca da fé. Leia comigo esses versículos. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. No primeiro texto nós vimos que o autor aos Hebreus diz: é impossível agradar a Deus sem fé. E eu não falo, não penso, não interpreto esse texto como assim, Deus vai ficar agradado, satisfeito. Não, essa expressão impossível agradar a Deus diz respeito à conexão com Deus. É impossível agradarmos a Deus, isso é impossível estabelecermos uma conexão com Deus sem fé. Por isso, os ateus, os falsos estudiosos, os acadêmicos mais, assim, petulantes, acham que esse negócio de fé não vai bem, que tem que ser científico. Na verdade, são linguagens distintas. E se eu não me acostumar com a linguagem do reino espiritual, que é a linguagem da fé, então todas as outras linguagens ficarão muito restritas. Mas à medida que eu cresço na linguagem do reino de Deus, que inclui fé, que se baseia em fé,
eu cresço em todas as outras áreas da minha vida. Sem fé é impossível agradar a Deus. E o texto diz que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia, tenha fé. É assim que nós vamos entender as coisas de Deus, é assim que nós vamos viver as coisas de Deus, é assim que nós vamos compreender, inclusive, as coisas científicas, as coisas físicas, as coisas dessa dimensão da Terra. O segundo texto diz, porque assim como um corpo é morto, assim também a fé sem obras é morta. Então, nós já de cara vemos um propósito da fé. A fé não nos foi dada para um prêmio de mais espirituais. A fé nos é dada para realizarmos nessa dimensão física todas as coisas que vêm do eterno, de tal forma que a gente não tem apenas só um sentimento religioso, mas a gente testemunhe de que Deus está atuando, realizando em nós e através de nós. Isso vale para a minha vida, para a sua vida profissional, física, terrena, cotidiana, ou para a obra do reino de Deus, para os ministérios do corpo de Cristo. Lucas diz, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? O evangelista Lucas agora traz um destaque de extrema importância para os nossos dias, principalmente. Será que o Senhor vai achar fé na terra? Será que entre nós, com tanta tecnologia, com tantas ideologias, com tantos recursos humanos, com tantas doutrinas, com tanta discussão teológica, será que o Senhor vai encontrar fé em mim e em você? Será que estamos nos firmando mais na palavra do que nos ditos populares, nos conteúdos científicos, naquilo que a sociedade vai impondo hoje ideologicamente? Será que nós estamos mesmo nos aprofundando e nos firmando na palavra, que é quem nos dá certezas, convicções, portanto, é quem nos dá fé? Será que o Senhor vai achar em mim excelência, erudição, profundo conhecimento, discussões assim acaloradas e muito sólidas, ou Ele vai achar em mim fé? É claro que eu posso ter fé e ter convencimentos científicos, meu intelecto, minha inteligência, minha bagagem cultural ser grande, isso não conflita com fé. Mas eu não posso ter só o conteúdo de conhecimento terreno. Eu preciso ter, sobretudo, o conteúdo do conhecimento do reino de Deus, que produz certezas, tanto para a vida terrena quanto para a vida espiritual. E então isso afeta e prospera todas as outras instâncias de fé terrena ou fé humana. O autor aos Hebreus diz também, não abandoneis, pois, a vossa confiança. Ela tem grande galardão, com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Estamos nos aproximando cada vez mais da vinda de Cristo. Os sinais deste tempo que vivemos são muito evidentes, de que nós já estamos numa estrutura do anticristo muito palpável, muito imperante, e eu e você precisamos realmente entender que ele virá e não tardará. Mas, enquanto isso, todavia, o justo vive pela fé. Nesse tempo de discussões acaloradas, de debates políticos, de ideologias, de crenças individuais, assim, soberbas, eu e você precisamos buscar a palavra e nos enchermos dela para crescermos em fé, de tal forma que a gente satisfaça a demanda básica de um justo, de um santo, de alguém que nasceu de novo, de alguém que quer viver plenamente nessa terra e plenamente por toda a eternidade. Fé. Esses são motivos simples, claros, sólidos, de por que precisamos estudar e aprender e praticar sobre fé. A palavra do Senhor diz ainda em Apocalipse 14, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Guardam os mandamentos
e a fé em Jesus Cristo. Essa é a nossa fé. É isso que nos torna crentes em Jesus. Não crentes de título religioso, de opção religiosa, mas crentes de fato. E eu e você somos incentivados, convidados, intimados nessa lição a crescermos no conhecimento da fé e crescermos em fé, porque o justo vive pela fé. Nesse tempo nós precisamos de fé mais do que em qualquer outro tempo da nossa vida. E eu e você precisamos guardar que aqueles que estão na eternidade com o Senhor são os que guardaram os mandamentos e guardaram a fé em Jesus Cristo. Pode parecer uma série de coisas que estão ultrapassadas, são piegas, muita gente nem acredita mais nisso, e a gente tem outros recursos, eu não sou tão careta mais, eu tô crescendo culturalmente, então eu não preciso dessas baboseiras de gente religiosa. Não, eu preciso ser simples, humilde e evocar a palavra e me encher de fé e ousar viver pela fé. A palavra do Senhor diz, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Fé é uma certeza, fé é uma convicção, certeza das coisas que esperamos e convicção daquilo que não se pode ver. É a substância de uma vida de fé, certeza, convicção, tanto daquilo que nós sabemos que está prometido, quanto daquilo que nós não podemos ver, mas descansamos. É como se o dono do carro que eu estou usando dissesse a mim, amanhã, às 15 horas, eu venho pegar esse carro e você não vai poder ficar com ele mais. Então eu me preparo e alguém me pergunta, por que você está se preparando? Você vai ficar sem o carro? Vou ficar sem o carro. Mas por quê? Porque o dono do carro disse que vai vir aqui amanhã e vai pegar o carro. Ah, é mesmo? Ah, é, sim. Então eu estou me preparando. Eu não duvido, eu simplesmente ouço o que ele disse, tenho certeza de que ele vai cumprir o que disse e me preparo para isso. E dou passos de fé, de certeza. Como se trata, no exemplo, de uma questão humana, de elementos humanos, pode ser que o homem desista, pode ser que o homem se atrase, mas, se tratando de coisas de Deus, o que ele disse é impossível não acontecer. Então, da mesma forma, como o exemplo da fé simples, terrena, eu e você ouvimos o que Deus disse e esperamos que vai acontecer. E essa é uma graça, essa é uma bênção da vida cristã. Eu e você temos elementos na palavra sólidos, confiáveis, que eu posso estudar, que eu posso ouvir, que eu posso crer e esperar. E quando faço isso, eu exercito fé. Agora, há um detalhe, essas coisas não podem ser vistas. Fé não é assim algo que eu estou vendo, então está aqui, olha a prova. Fé é algo que eu não vejo, porque diz respeito a coisas espirituais que não vemos. E a fé é a certeza, é a substância, é a convicção de que essas coisas que não vemos virão. Por quê? Não foi o dono do carro, foi o dono do universo quem disse que aquelas coisas vão acontecer. Para a minha vida, para a sua vida, em meio a bênçãos, em meio a dificuldades, a problemas. Fé é uma certeza. Olha o que Pedro diz. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se neste último tempo, mediante a fé para a salvação preparada para se revelar na nossa vida, nesse tempo. Pela fé, Paulo diz ainda aos Romanos, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Em Efésios ele ainda declara, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo.
pela graça sois salvos, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais de Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. E ainda mais um texto, em Coríntios Paulo diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Textos assim, que lemos e ouvimos de Deus, nutrem a nossa base de convicção, de fé. Então lemos textos assim e nos posicionamos contra dardos, contra temores, contra problemas, contra perdas, contra qualquer batalha espiritual, nos posicionamos por fé. A Bíblia, por exemplo, diz que os anjos se acampam ao meu redor e me livram do mal. O anjo do Senhor se acampa ao meu redor. Então eu vou crer. Vai acontecer, pode ficar tranquilo. A palavra do Senhor diz que Ele vai suprir cada uma das minhas necessidades segundo sua riqueza em glória. Então por que eu vou ficar medroso ou tomando atalhos ou assim inconstante? Não, eu vou simplesmente crer no que está escrito e esperar que vai acontecer e proclamar que vai acontecer. Mas eu não estou vendo isso, não tem problema. Ela é a substância. A fé é a convicção das coisas que não se veem. E tudo acontece aqui na minha mente, na sua mente. E só você, nem anjos, nem ninguém à sua volta. E Deus disse que não vai ser Ele que vai fazer, somos nós que acionamos a fé, porque ela está dentro da esfera da nossa consciência, do nosso livre-arbítrio, da nossa autoridade terrena. Se eu e você não agirmos por fé, um mundo de coisas que estão prontas. Bendito seja o Deus Pai, que já nos deu todas as coisas nas regiões celestes. Se nós não agirmos, essas coisas não se materializam. Talvez seja essa questão, que muitas coisas na sua vida ainda estão pendentes, problemáticas, obscuras, porque falta você dar passos de fé. E essa lição, no encontro da festa, é uma proclamação profética para mim e para você. Nós ousamos dar passos de fé. Você e eu não precisamos ser pessoas de grande ação de fé. Nós só precisamos dar cada passo, a cada dia, mediante a palavra, com convicção de fé. Nada neste mundo se compara às bênçãos e às promessas que Deus tem para seus filhos, passíveis de serem acessadas e experimentadas por meio da fé. A lição, ela está muito rica. Então eu quero incentivar você, eu quero pedir a você que baixe a lição, que imprima o texto e que leia antes da reunião de quinta-feira. Que você dê continuidade ao que está assistindo aqui comigo, lendo os textos bíblicos, lendo o texto que a Daniela escreveu, e você e eu seremos edificados na fé. Ao final da lição, você tem 4 perguntas para responder diante do Senhor, mas também para usá-las na reunião, no encontro da célula, mesmo que seja um encontro virtual, convide pessoas, traga pessoas e participe respondendo essas perguntas e fazendo com que a célula, na reunião lá online, não seja a repetição desse texto ou dessa ministração, mas seja o compartilhar de comentários, daquilo que Deus te falou, daquilo que você está identificando, daquilo que você precisa de ajuda, daquilo que você precisa de oração, de testemunho de mudanças que você está vendo que pode assumir a partir desta lição. Pai bendito, eu oro pelos meus irmãos e eu oro por mim mesmo. Inúmeras circunstâncias da nossa vida, nós dependemos de fé. Na verdade, Senhor, o justo vive pela fé. Dependemos de fé o tempo todo, até para sentar numa cadeira, nós precisamos crer que ela nos sustenta. Nós dependemos de fé o tempo todo, acima de tudo, acerca das coisas espirituais. E nós pedimos ao Senhor que nesse estudo sobre fé, nós possamos reavivar o que conhecemos, ampliar aquilo que a Tua palavra diz no nosso entendimento e praticar atos de fé, uma vida de fé, para a glória do Teu nome. Assim eu oro por mim, por meus irmãos,
por esta lição que está sendo estudada, pelo encontro da célula na semana, ou por todos aqueles que vão ouvir e receber essa ministração em qualquer tempo, em qualquer lugar. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.